Olá, tudo bem? Estou aqui com o pastor Miguel, meu pastor, e ele vai contar um pouco da história do projeto Uma Nova História para vocês. Olá, tudo bem? Sou o pastor Miguel Pires, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, e nós temos, nós que fundamos o projeto Casa de Recuperação, o projeto Uma Nova História na cidade de Americana. E esse projeto faz parte da vida do Jean, que por um bom tempo passou ali pelo projeto, entrou como interno e depois de algum tempo, passou pelo processo de libertação, o processo de aceitação, aí então ele começou a trabalhar no projeto e pelo projeto. E ali no projeto ele ficou durante 6 anos, entre internação, libertação e depois como prestador de serviço no projeto Uma Nova História, Nós iniciamos o projeto Uma Nova História em 2013, acompanhamos várias famílias e nós queremos falar um pouco sobre a prevenção. Às vezes você em casa tem um filho, uma filha. Hoje, uma grande preocupação que a OMS tem de que a inclusão nas drogas e no álcool, o número está sendo maior para as meninas, as mulheres, do que os próprios homens. Então, uma grande necessidade de haver um trabalho também voltado para as mulheres. A gente tem, muitas famílias têm nos procurado. Às vezes, como você consegue ter essa prevenção, esse cuidado? Ver o comportamento. Às vezes, o jovem, a moça, que seja no caso, começa a ter algumas desculpas que não se conecta com o estilo de vida que vocês ensinou, os costumes que vocês acabaram ensinando para eles. Às vezes, um pouco de querer dormir um pouco mais, começa a mentir nas pequenas coisas, começa a mudar os seus comportamentos. Então, há um risco aí, há um grande risco, onde a família precisa buscar ajuda, onde a família precisa procurar urgentemente uma saída, uma instrução, porque hoje a droga e o álcool têm entrado muito e têm perturbado muitas famílias. Então nós estamos aqui para trazer essa palavra e nada melhor do que isso, do que o próprio Jean. Jean, ele entrou nas drogas. Jean, como que começou o seu processo? Você começou com bebida ou já foi direto na droga? Então, aos meus 14 anos eu comecei a ingerir a bebida alcoólica, o álcool, devido às farras, que eu ia bastante pro rolezinho, igual a juventude fala, E depois disso, decorrente disso, eu comecei a experimentar outras drogas psicoativas, inclusive o álcool, depois veio a maconha, depois veio a cocaína. E depois, no último estágio, eu comecei a usar o crack. Então, veja só, o cuidado que nós precisamos ter no momento da prevenção é que para viciar basta a primeira vez, É lógico que existem drogas, existem algumas coisas que você precisa repetir o uso dela várias vezes para vir a se viciar. Mas a dependência do organismo, ela já começa ali. A primeira vez que a pessoa usou, a segunda vez é muito fácil ela usar. Ela já está naquele processo. E normalmente começa por aí. É o álcool, porque às vezes quer ser aceito no meio ali da escola, quer ser aceito talvez em um namoro. Às vezes a pessoa, um jovem, ele se sente infeliz da maneira que ele está vivendo, então ele acha que alguma coisa está faltando para ele. E normalmente a fuga é o álcool, a droga. Começa com a bebida, depois a bebida ela já começa a não ter tanto aquele efeito, aí vai para a maconha e aí a cocaína. E se chega no crack, o crack a gente costuma até dizer que pode ser uma fase terminal no uso da droga. Então, precisamos tomar muito cuidado nos comportamentos.
Veja, o Jean, com 14 anos, começou a usar o álcool porque ele queria ser aceito no meio ali do clube, as baladas, as amizades. Ele achava que se ele não usasse a bebida, ele era desconectado daquelas amizades. Então isso é um perigo, Eu acredito assim, que nós precisamos nos aceitar e saber que nós somos felizes e podemos vencer na vida da maneira que nós somos. E depois, o Jean vai contar um pouco da história da vida dele, que a droga, o álcool, veio até mexer com o cérebro dele. Hoje ele ainda passa por tratamento decorrente ao uso das drogas, né, Jean? Então, Jean, eu vou deixar você à vontade, tá? Eu fico também à disposição, depois, se for o caso, um telefone, um contato nosso ser anexado no vídeo, mas se precisar, é só nos procurar, estamos à disposição para conversar, trazer os perigos, né? E como perceber isso? Jean, eu vou deixar você à vontade agora, você vai falar um pouco do seu testemunho, como você chegou na Casa de Recuperação Projeto Uma Nova História, né? Chegou bem acabado, família destruída, e como que foi o processo? Porque existe o processo da aceitação, porque existe a disciplina, né? No processo de libertação, como que um dos princípios que é tratado? Voltar a cumprir regras. Por quê? O jovem, ele começa a se desconectar dos costumes familiares e começa a anexar a vida dele ao uso do álcool e da droga, quebrando pequenas regrinhas dentro de casa. Uma roupa, uma gaveta mal arrumada, né? Acordar e levantar um pouco mais tarde e deixar a cama desarrumada, um prato fora de lugar, pequenas regrinhas que vai sendo quebrada na vida dele ali no ambiente familiar e logo ele está quebrando regras na sociedade. Então é ali uma luz amarela que está acendendo. Então o Jean chegou na Casa de Recuperação, então o primeiro processo é essa triagem de regras, a cumprir regras. Então ele tinha horário para levantar, horário para se alimentar, horário para tomar banho, tempo de banho, não era entrar no chuveiro e ficar, não, tempo de banho, levantava, cada um arrumava sua cama, acabava de se alimentar, cada um lavava os seus talheres, colocava no lugar, cada um lavava a sua roupa, porque enquanto ele está ali no tratamento, lavando a sua própria roupa, o cérebro dele é conectado e levado ao ambiente familiar. Aí ele começa a dar valor no que a mãe fazia para ele. Então isso é muito importante. Regras dentro da nossa casa, não pode ser quebrado. Jean, eu sou muito feliz pela tua vida. Sou muito feliz pelo que Deus fez e você permitiu que fosse feito na tua vida, tá? Fale aí o seu testemunho. Olá, como o pastor Miguel mencionou, a minha história é a história de muitos jovens aí fora, né? Que estão perdidos, e eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês e contar um pouco do meu testemunho de vida. Aos meus 14 anos de idade eu ingressei numa trajetória a qual para mim eu achava que era uma caminhada boa. Comecei ingerindo álcool na minha adolescência, né? Contrariando a minha mãe, né? Coisas que muitas pessoas fazem. E aí, ao decorrer disso, eu comecei a usar outro tipo de droga, né? Como a maconha. Depois de tempos em tempos eu fui usando o quê? A cocaína. Porque um fator que eu achava que me levava a ficar lúcido era usar cocaína, né? Quando eu estava embriagado. Isso daí foi uma perdição na minha vida, aonde eu me achava que, como todo jovem fala, né? Eu consigo parar sozinho. Isso daí é uma verdadeira mentira, porque eu me aprofundei e depois, mais para frente, eu comecei a usar o crack. Mas eu vou contar a história minha, como eu consegui a libertação
através e por meio de homens de Deus, como o pastor Miguel está aqui, né? Em 2014, dia 6 de junho, eu pedi ajuda para minha mãe, né? E fui internado na Casa de Recuperação, o projeto Uma Nova História. Entrei lá, fiz a ficha de internação, tudo o processo lá com o coordenador na época e tinha umas normas a ser lidas, né? 27 normas do projeto Uma Nova História. E a gente tem que ler tudo certinho para ver se a gente quer continuar e dar continuidade ao tratamento, né? Sim, só que eu já não aguentava mais aquela vida de sofrimento, né? Então eu resolvi ficar no projeto Uma Nova História e passar pelo tratamento. E fui passando pelo tratamento, buscando aprender mais de Deus, né? Que era uma casa evangélica em nome de Jesus. Aprender mais de Deus. Mudança de comportamento, né? Qual é a mudança de hábito também, né? Porque eu vim com um hábito totalmente diferente da rua, né? Um hábito de fora. E ali dentro é ensinado a gente não falar gírias, a gente ter uma postura correta, a gente arrumar a nossa cama depois que levanta, a gente lavar nosso talher, a gente orar em todas as refeições. Tudo ali tinha horário, até para tomar o banho. No começo, vou falar para vocês, foi uma experiência meio contraditória à minha vida passada, né? Assim, lá atrás o que eu vivia. Porque para mim, eu achava que eu poderia fazer tudo o que eu queria, a hora que eu queria. E muitas das vezes, jovem, não é isso que acontece. Então, o trabalhar de Deus foi tão grande na minha vida que de 6 meses de tratamento, eu acabei ficando 6 anos na casa de recuperação. Passei pelo processo de internação, né? De desintoxicação. Depois eu passei a trabalhar no projeto, como coordenador do projeto Uma Nova História. E ali tive grandes oportunidades. Qual oportunidades? De conhecer a Cristo primeiramente, né? Mas ali surgiu bastante oportunidade para mim crescer também na minha carreira, a qual hoje eu trabalho, né? Como barbeiro profissional e professor de barbeiro e cabeleireiro, né? Ali que eu recebi um curso de graça, graças a Deus, e dei continuidade à minha profissão, a qual hoje eu tenho a minha barbearia, graças a Deus. E depois dessa trajetória, lá no projeto Uma Nova História, a gente vai crescendo. Porque em Mateus 6,33 a palavra do Senhor fala, é bem clara e menciona que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mãe, pai, eu não sei que você sofre dentro da sua casa com o seu filho, porque muitas pessoas falaram para minha mãe que, eu lembro disso até hoje, que para mim não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Mas mãe e pai sabem que o filho que ela criou, o filho que ela viu crescer, que ela cuidou com tanto carinho, não é aquela pessoa que se tornou depois da sua trajetória errada. Então minha mãe investiu em mim, ela me internou, eu pedi para ser internado na verdade, né? E aí começou o processo de libertação. Ali onde Deus foi trabalhando na minha mente, né? Passei pela metanoia, mudança de mente, mudança de hábitos, mudança de relacionamentos. Porque muitas das vezes a juventude, como podemos entender? Eu comecei a beber para ser aceito num grupo, para ser uma pessoa popular. Isso daí que me levou ao uso de álcool. Então, para mim estar naquele meio de jovens que bebiam, eu também tinha que beber. Eu achava na minha concepção que era isso que eu tinha que fazer. Só que ao decorrer eu comecei a beber demais, comecei a usar drogas psicoativas, comecei a ficar codependente daquela situação, um dependente físico, químico, quer dizer, dependente químico. Aí foi aí que eu me aprofundei totalmente.
perdi meu emprego anteriormente onde eu trabalhava, aí eu fui internado em 2014, 6 de junho. Mas eu vejo a juventude hoje e falo, tem chance sim de uma mudança? O primeiro passo, qual é o primeiro passo para uma pessoa querer a mudança? Ela está disposta a mudar. Foi isso. O primeiro passo qual foi, meu? Pedir para ser internado. Aí foi o primeiro passo. Ali já foi um trabalhar de Deus. Houve a libertação onde Deus já estava trabalhando na minha vida, naquele momento. Então, pai, não desista do seu filho. Mãe, não desista da sua filha, porque há solução. Às vezes, o dependente químico não sabe o que está acontecendo no seu seio familiar, porque ele acha que é só ele que está se drogando, mas na verdade ele adoece uma família inteira. Então, jovem, você que não ouve o seu pai e sua mãe, dê mais atenção, ouve mais atenção, porque a palavra de Deus é bem clara, é um mandamento com promessa. Êxodo 20:12. Honrai teu pai e tua mãe para te que acrescente teu dia na terra. Então a gente tem que o quê? Buscar. E jovem, você que quer parar e está aprisionado na dependência química, tem solução. Procure uma casa de recuperação, procure pessoas que te alavancam, que te levem para cima, não pessoas que vão te afundar cada vez mais. Porque, igual minha mãe falava, Jean, para te dar um copo de pinga tem um monte, mas te dar um prato de comida não aparece ninguém. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde tem poucas pessoas querendo ajudar e muitas pessoas querendo te atrapalhar. É mais fácil a pessoa aplaudir a sua derrota do que o seu sucesso. Então, a partir do momento que eu me converti a Cristo, muitos amigos meus ficaram para trás. Amigos entre aspas, né? Falaram que eu fiquei diferente, né? Que eu fiquei careta, que eu fiquei chato. Não, é porque a gente não compactua mais com aquele âmbito que a gente vivia naquele momento, né? Então, para eles, é uma coisa chata. Só que eu quero passar o quê? Uma mensagem para todos os jovens. Que droga não leva ninguém a lugar nenhum, só atrapalha. Você perde o seu sonho. Eu perdi 15 anos da minha vida me drogando. 15 anos. Eu poderia ter feito outras coisas, diversas coisas. Vi muitos amigos meus morrerem devido ao uso de drogas também. Isso daí é uma coisa muito triste para um pai ver um filho se perder no uso da droga, depois falecer de perto assim. Então, jovem, analise. A situação do momento agora assim, ela é passageira, mas você tem um futuro pela frente. Você tem um futuro pela frente. É isso que eu passo para os meus irmãos e amigos, né? Que eu estava cegado e a minha visão estava cauterizada, porque eu tinha um modelo de espelho a ser seguido. Eu queria ser igual os caras que eram do meu bairro. Essa era a minha visão. E eu não ouvia minha mãe. Eu achava que minha mãe, tudo que minha mãe falava era uma coisa careta. Minha mãe tá falando, ah mãe, não vai dar nada, não vai dar nada. E dá sim. Mãe e pai quando fala, dá sim. A gente tem que nos atentar para quê? Buscar pessoas que nos ergam. E através do projeto Uma Nova História, foi interessante que ali eu estudei, estudo ainda hoje, graças a Deus. E ao longo do projeto Uma Nova História, dentro de uma casa de recuperação, eu adquiri 30 certificados de estudos, 30 certificados dentro de uma casa de recuperação. Tive esse privilégio e essa oportunidade e estudar também teologia, graças a Deus. E ali Deus é tão maravilhoso, que o trabalho de Deus é tão grande, jovem, que ali eu conheci minha esposa também. Foi ali que eu conheci minha esposa. Deus é tremendo. Então, para você ver, se você caminhar com Cristo e tiver uma vida de obediência ao seu pai e à mãe e a Deus, você pode alcançar seus objetivos.
Agora, se você quiser ficar levando uma vida de qualquer maneira, infelizmente, você não vai chegar num futuro brilhante ao qual você poderia chegar. É bem forte que eu vou falar, mas só que eu vou... É uma coisa que eu guardei para mim, que foi falado para mim. No cemitério existe grandes leitores, grandes escritores, grandes cantores, grandes advogados que se perderam no meio do caminho, na sua juventude. O porquê? Não deram ouvido à voz de Deus primeiramente e também não deram ouvido a pessoas como pai e mãe que queriam o bem. Trilhar caminho é assim, quando você se aprofunda no uso e fica aprisionado, é uma coisa que martiriza. Você se atenta contra a sua vida. Então, aconteceu comigo. Tentei me contra a minha vida 4 vezes, mas para a glória de Deus eu obtive a libertação e hoje estou aqui presente. Durante 6 anos de libertação, para vocês entenderem que muitas pessoas falavam, esse daí vai morrer desse jeito, esse não tem jeito, mas porque para Deus nada é impossível. Então cabe você, pai e mãe, converse com seu filho, vê se ele quer uma ajuda, vê se o que está acontecendo dentro do seu seio familiar, o comportamento do seu filho, como é que ele está agindo. Você conhece seu filho mais do que ninguém. Aí você vai conseguir identificar o que está acontecendo com ele. Porque minha mãe, na hora que eu vinha para casa totalmente drogado, ela sabia que eu já estava drogado. Ou porque ela me conhecia. E me conhece, em nome de Jesus, né? Então, vamos nos atentar. Jovem, você tem muito para vencer ainda, muito para conquistar. Busque, diga não às drogas e foque nos seus objetivos, o qual só assim, daqui para frente, você vai ver que os resultados que você obter na sua juventude vão te favorecer na sua caminhada futura. No seu passado, você vai obter no seu futuro. O que? Uma vida sadia, um trabalho maravilhoso, né? E uma carreira brilhante, a qual você vai ter muito orgulho e vai ser um jovem brilhante e um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando com vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por estar na sua presença e nunca sair dela, Senhor. Senhor, abençoe cada jovem, cada pai de família que está assistindo, Pai. Que, Senhor, abençoe cada lar, Pai. Traga a memória de cada um tudo aquilo que traz esperança, Senhor. Senhor, abençoe nossos jovens, Pai. Abençoe cada familiar, Senhor. Traga, Pai, cura interior, Pai, paz mental, Senhor. Traga, Senhor, refrigério em alma, Senhor. Que o Senhor venha dirigir, Pai, a mente dos jovens e a mente dos pais também, para que eles venham discernir e buscar uma solução para a vida dos jovens, Senhor. Senhor, direciona, Senhor, pessoas, Pai. Como eu fui o pastor Miguel foi um canal de bênção na minha vida, Senhor. Envie pessoas para que venham ajudar essas famílias que sofrem, Pai. Abençoe também casas de recuperação, Pai. Essas casas de recuperação que estão ajudando pessoas, Pai, a ter uma vida e voltar à ressocialização. Que o Senhor venha ser presente dia após dia em nosso meio, Pai. Desde já, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.